Salve, galera! Então, gente boa, hoje nós vamos dar uma conversada sobre a questão do processo de independência dos Estados Unidos, certo? Então a gente já conversou sobre as 13 colônias, como se formou o território americano, né? Toda essa questão de formação, né, cultural e influências estrangeiras que vieram a formar o que a gente chama hoje de Estados Unidos, certo? A gente viu também um pouco da questão da revolta que ocorreu no Haiti. E essa revolta que ocorreu no Haiti, ela é interessante, né? Porque ela trata de uma revolta que parte de uma classe oprimida, que era a classe africana, ou melhor, a etnia africana que tinha sido levada para trabalhar como mão de obra escrava, né? Naquele território aonde pertencia, né, a uma metrópole europeia, e aonde essa revolta então ela se deu ali em 1791, certo? Aonde a gente percebe que a independência dos Estados Unidos ela vai se dar basicamente ali em 1776 por aí, né? E que realmente vai ser validada pela metrópole só anos mais à frente, né, em 1783, né, depois de uma guerra, bem dizer, em território americano, certo? Enquanto isso, aqui no Brasil, esse processo de independência ele só vai acontecer em 1822. Então, bem depois, né, desse processo todo que ocorreu, principalmente na América espanhola, né, e nessa questão da América do Norte, certo? Então a gente percebe que o que levou basicamente a esse processo de independência, de querer tornar essas 13 colônias independentes do Reino da Inglaterra, foi basicamente algumas imposições coloniais que surgiram nesse período, né? Então a gente percebe que na Europa eles estavam buscando muito a questão da Revolução Industrial, então produzir em grande escala, em melhor qualidade e quantidade, enquanto aqui nos Estados Unidos eles estavam preparando o terreno para matéria-prima para essa revolução industrial, certo? E não era um desejo dos colonizadores americanos ou os formadores das 13 colônias, certo? Então isso fez com que gerasse uma revolta. Através desse movimento colonial imposto através da metrópole na colônia americana, a gente começa a perceber que algumas imposições acabam amarrando o desenvolvimento colonial americano e faz com que as promoções através da inquietação do povo dos colonos norte-americanos surja a possibilidade de promover essa independência, de desvincular o que é colônia da metrópole e passar a caminhar com suas próprias pernas, né? Além de se tornar um estado, uma nação perante as demais nações que já existiam naquele período. Estados Unidos, através de algumas assembleias e acordos que ocorreram principalmente na Filadélfia, eles implementam o que vai ser a base para promoção dessa independência. Eles se tornam independentes, mas eles não são reconhecidos por essa metrópole. Ocorreu isso aqui no Brasil também, né? A gente meio que comprou a nossa independência utilizando, né, aquela dívida que Portugal tinha com a Inglaterra ou com as nações amigas na época. No caso dos Estados Unidos, isso não aconteceu. Eles não foram reconhecidos e como já havia bastante tropa inglesa dentro do reino, ou melhor, dentro da colônia norte-americana, esses soldados do reino passam a vigiar a movimentação de independência e passam a promover uma certa resistência, inclusive promovendo a guerra de independência dos Estados Unidos. Que se a gente for olhar a grosso modo, em toda a história dos Estados Unidos, a gente não tem ataque, né, de fora, estrangeiro no território americano, mesmo os Estados Unidos terem se envolvido em diversas guerras pelo mundo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã
e entre outras, né, Irã, Iraque e várias outras que ocorreram ao longo da história. A gente percebe que ocorre digamos, um ataque ao território americano quando ocorreu o 11 de setembro, né? Então, uh, antes disso, a gente só tem o processo de independência, que ocorreu a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque a metrópole não queria abrir mão dessa colônia americana que. Só que ela estava sendo soterrada pelo processo de colonização, basicamente mais em questões econômicas, né? E também de questões de liberdade de se expressar e de vida mesmo, de ritmar o modo que cultural queria se desenvolver nos Estados Unidos. Então eles tendem a promover essa independência. Se tornam independentes, porém não são reconhecidos. Eles só vão ser reconhecidos após vencerem as batalhas contra a metrópole inglesa e expulsando, digamos assim, né? Claro que nem todo mundo vai embora dos Estados Unidos, mas grande parte do exército, ou melhor, do reino, né? Dos soldados do reino inglês retornam para a Inglaterra, né? Retornam para a metrópole. Afinal de contas, eles estavam aqui fazendo uma participação, digamos assim, né? Então, basicamente, esse processo de independência a gente consegue perceber que ele foi uma conquista, né? Então, através de uma guerra, através de uma caminhada toda que foi em função de opressão ou em função econômica, né? E, uma questão de liberdade também, né? Então fez com que eles buscassem essa independência, diferentemente da questão brasileira, né? A questão brasileira a gente percebe que é uma questão mais política e organizada, né? Para livrar, digamos assim, Portugal de todo o mal que ele criou ao longo do processo colonial, adquirindo dívidas com as nações amigas, aonde a gente vai pegar e vai herdar essas dívidas em troca da nossa independência sem conflito armado, né? Então a gente compra a nossa independência, digamos assim, certo? Então esse é só um videozinho breve para nós dar uma arrematada nesse processo de independência dos Estados Unidos, porque a gente já compreendeu que a formação do território dos Estados Unidos vai fazer com que propicie essa cultura americana, né? E essa, digamos, miscigenação cultural que ocorreu lá dentro em função das diversas influências que eles tiveram ao longo do processo colonial e ao longo do seu desenvolvimento como Estado, né? Então, cada Estado ou cada condado, né, que eles determinam lá, tem uma característica, umas suas leis próprias, né? Claro que existe uma lei maior que vigora, mas leis peculiares à sua característica regional e característica cultural que acabou se desenvolvendo ao longo da história, certo? E isso fez com que formasse o que a gente chama de Estados Unidos, que pelo próprio nome a gente consegue perceber uma união de estados supostamente independentes atrelado por um elo em comum, certo? Então seria isso. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até mais, galera. Valeu!